Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Cast no 12. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, pessoas que eu tenho admiração, que eu já acompanho, amigos que Deus me presenteou ao longo dessa caminhada e que têm histórias lindas e incríveis para compartilhar com vocês. E hoje eu tenho aqui comigo um cara que tem histórias incríveis e que tem se tornado cada vez mais um grande amigo que Deus colocou aí no meu caminho. O nome dele é Fabrício Moresco. Ele é aviador há mais de 30 anos e tem muita história para compartilhar com você. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Curte, compartilha, já vai lá, se inscreve nesse canal, clica no sininho para que você não perca, porque a gente tem reservado muitas surpresas para você aqui nesse canal. Então, Fabrício, seja bem-vindo! Muito feliz de você estar aqui. Estar aqui, Grace. Olha, senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo a mais um Cast no 12. Hoje a previsão é de tempo bom, céu claro e vento de cauda. A gente vai fazer isso aqui com muita alegria, né, Grace? Gente, eu fico imaginando essa voz na hora da decolagem. Como que era quando você anunciava o voo? Você faz, porque tem piloto que eu já percebi que fazia aviador, que faz aquela narrativa do tempo. Tem uns outros que são mais direcionados. Como é que era seu boas-vindas ao voo? Olha, eu sempre gostei de fazer o mais natural possível. Eu vejo que tem companhias que são mais rígidas, eles escrevem que você deve seguir aquele protocolo e falar exatamente daquele jeito para criar uma maneira estándar. Você sabe melhor até do que eu dessa questão da identidade. Quando você entende que você tem um DNA, que você tem a tua própria identidade, você faz da melhor maneira possível. Então, eu procurei sempre fazer bem natural, assim, senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo, aqui vos fala o seu comandante. Meu nome é Fabrício Moresco e hoje a gente está realizando o voo daqui para tal lugar. O tempo é bom, nós estamos estimando tantos minutos ou tantas horas de voo. E aí eu falo alguma coisa de peculiaridade da viagem. Por exemplo, quando a gente fazia o voo para o Chile, eu informava que próximo de aproximadamente 2 horas e meia a gente já está conseguindo avistar toda a Cordilheira dos Andes e que quem estivesse em determinada posição eu consegui visualizar a Aconcagua. Então eu sempre procurei trazer a maior riqueza de detalhes para o passageiro se sentir seguro. Que bacana. Uma outra peculiaridade é falar sobre turbulência. Ainda que alguns defendam você não trazer informação de turbulência, eu sempre procurei trazer, porque isso tem até estudos da questão vibracional, né? Então, conforme você passa a voz do comandante com firmeza, eu noto que o passageiro se sentia mais à vontade. Para mim sempre deu certo, mas é como eu falei, não existe uma regra. Eu gostava de chamar e falar, senhoras e senhores passageiros, eu vou ligar os cintos. Isso é só uma condição para ser precaução. Passava uma segurança, exatamente. Né? Então, isso era uma característica minha. Mas não tem uma regra de qual é a melhor maneira de fazer. Gente, ele tem muita história incrível para compartilhar com a gente tem muita pergunta aqui também para passar para ele no dia de hoje. Então fica com a gente até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai amar. Fabrício, eu sei que muitas pessoas sonham em ser aviador. Então, não sei se você já deve ter visto muita criança, muito adolescente que tem o sonho de fazer essa carreira. Como que foi para você essa história? Olha, para mim foi uma história realmente assim. Tem até um canal, né, brasileiro que ele fala, né, que ele gosta de falar sobre a aviação, porque todo aviador, quando entrevistado, ele tem uma história de amor. Ele tem muito amor por aquilo que ele está fazendo. E isso até é uma das diferenças que eu aplico, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito do aviador, do piloto e do empurrador de manete. Isso, por favor. favor. Que não é um conceito que está definido, por exemplo, pelo dicionário, mas é um conceito que eu sempre trago para as pessoas. Então o aviador é aquele que desde cedo, assim como foi o meu caso, despertou naturalmente para olhar para o céu, observar os pássaros voando. Eu tive o privilégio do meu pai ia muito num parque que como é que se diz, esses clubes, né? Lá chamava parque, mas é clube, né, de campo. E o clube de campo ficava bem próximo da área do aeroporto, da área do aeroclube, na verdade. E aí eu observava muitos aviões sobrevoando essa área. Olha, que legal. Então você vê o quanto traz realmente sinestesia e traz esse contato emocional. E isso para mim eu vi e começava a me enxergar lá dentro daquele avião. Com que idade você tinha nessa época? Cara, que eu lembre assim, tipo de 9 para 11 legal. anos, já era uma coisa que eu queria fazer. Era um sonho, era algo que já estava plantado, é um dom, né? Totalmente, tanto que a minha mãe, eu gostava tanto que a minha mãe acabou autorizando com 11 anos
Eu viajar sozinho, hoje muita gente acha isso um absurdo, que a gente fez um voo para Salvador e de Salvador ainda você podia visitar o cockpit, né? Que as pessoas conhecem como cabine de comando. E aí eu voltei, levei a sorte também de pegar 2 aviadores, porque às vezes tem gente que não gosta de levar pessoas na cabine, na época era permitido. Então eu falei, olha, meu sonho é me tornar aviador e poder pilotar esse tipo de avião. Ele falou, não, então a gente vai montar um banquinho que fica ali atrás, chama Jump Seat, e esse banquinho ele autorizou eu vir sentado ali. Eu vim acompanhando tudo que eles vinham fazendo. Então para mim foi maravilhoso. Ali selou um amor por estar na aviação e por poder voar. E esse é o meu maior propósito hoje. É resgatar, eu falo brincando, esse não é o nome do programa, mas eu falo, é o resgate do aviador Ryan, que é justamente despertar o aviador que em algum momento se perdeu no meio do caminho. Quantas pessoas você conhece hoje, Grace, pelo entendimento que você tem ou até pelo relacionamento que você tem hoje com pessoas muito bem-sucedidas e que falam para você assim, nossa, eu queria ter sido piloto, uau, meu sonho era aprender a voar. Pessoas que deixam os seus sonhos morrerem porque alguém não acreditou no sonho dele, né? Então, isso é muito importante que seja falado aqui, porque muitas vezes na nossa vida a gente tem um dom, tem um sonho, tem um propósito, existe um propósito dentro da vida daquela pessoa, mas a pessoa talvez não acessou como você teve a oportunidade de acessar, de selar ali esse amor pela aviação, como você falou, e assim por tantas outras coisas, e aí desiste no caminho, fala, isso é loucura, isso está muito distante, isso não faz parte da minha realidade. E a gente tem que aprender que tudo aquilo que a gente quer está a um passo de distância, é o seu primeiro passo. Então eu falo que o primeiro passo ele determina muitas coisas. Porque o se levantar e dar o primeiro passo, ele vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. Agora quando você fica ali parado esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer, né, Fabrício? E como é que foi quando você começou a carreira em si? Que idade você tinha? Eu comecei com 15 anos. Uau. E deu um trabalho violento, porque justamente como você falou, e eu sei que você ensina isso no método SSS, é justamente quando você acessa mentalmente. Eu não tinha acesso fisicamente, eu não tinha acesso financeiramente, mas eu tinha uma coisa que eu chamo de patrocinador emocional. Eu tive o meu avô que patrocinou isso emocionalmente junto comigo, a minha avó e a minha mãe. E por que eu chamo de patrocinador emocional? Porque eu acho que é muito mais forte do que o patrocinador financeiro, porque às vezes você coloca como teu obstáculo a finança, quando o maior obstáculo é o mental, quando a pessoa que está do teu lado, que é a pessoa que você mais acredita, né, normalmente está ligado nos P's, né, tipo pai, padre, pastor, professor, pessoas próximas que falam para você, não, jamais você vai conseguir isso aqui. Sabe quanto custa um curso de piloto? Sabe quanto um piloto tem que estudar? E eu passei por isso. Você tira a nota baixa, então você jamais vai ser um piloto. Você tem uma deficiência de visão, então você jamais vai ter o piloto, se tornar um piloto. Dentes, que falava muito isso, e eu fui descobrir que tudo era lenda. Nada daquilo era verdade. E eu gostei do termo que você usou. Eu acessei essa frequência de que eu ia me tornar. Eu fiz de tudo para chegar e eu consegui. Legal. Então, e quantas pessoas realmente se travam e bloqueiam pela escassez, né, da sua história? Eu lembro que muitas coisas eu deixei de fazer. Eu tinha um sonho de ser arquiteta, mas eu não tinha o dom para arquitetura, mas eu achava lindo ser uma projetista, desenhar uma casa e ver a obra finalizada. Nossa, fantástico. Eu imagino assim que quem trabalha com isso deve ter muita satisfação. E eu lembro como hoje, que quando estava para definir minha história, eu fiz vestibular de arquitetura e fiz vestibular de administração. A arquitetura eu teria que ir embora da cidade e deixar minha mãe e meu irmão, que não tinham condição naquela época de se manter sozinhos. Eu passei nos dois e eu tive que tomar uma decisão ali de abrir mão de um sonho ou de fazer só administração, que era o que dava, que estava ali dentro do meu ciclo, que era mais fácil, né? E eu percebo com isso, graças a Deus, que isso não era realmente um dom, era simplesmente um desejo, inspirado por pessoas de sucesso que eu já acompanhava. Mas eu fico observando quantas pessoas que por conta da condição, assim como eu abri mão de algo que eu queria fazer na época, realmente deixam aquilo que é um dom para trás. Porque às vezes a pessoa tem o dom para voar, tem o dom para ser uma arquiteta,
arquiteto, uma engenheira, uma dentista, um médico e vão fazer aquilo que a condição lhe proporciona, né? E a gente entende hoje, né, Fabrício, que quando a gente coloca o pé, Deus vai colocando asfalto. Totalmente. E isso que você falou é muito importante, a questão da mentalidade, né? Porque eu falo isso e afirmo isso todos os dias. 80% das pessoas de sucesso chegaram ao sucesso pela mentalidade. Não foi pela habilidade, não foi pelo conhecimento, foi pela mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade te leva a dar o primeiro passo, né? Então, totalmente. Quando você olha e fala assim, não, eu acredito nisso, você vai dar o primeiro passo e a coisa acontece. Não, eu acho fantástico uma coisa que faz parte, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o MBA ou MBA, se você preferir, que é a mentalidade blindada do aviador, nada mais é do que justamente o que você ensina para inúmeras pessoas, que é estar no 12. Quando eu fui aprender com você essa questão de no 12, eu vi a Grace falando no 12, eu falei, o que é esse 12? E aí eu fui entender que era uma coisa que eu já propagava. A mentalidade blindada do aviador nada mais é do que estar no 12, Romanos 12:2, que eu falava, renove-se pela renovação da sua mente. De pessoas que se conectam comigo e falam, cara, mas como é que é? Hoje mesmo no almoço a pessoa falando, nossa, como é que você consegue voar um avião com 300 pessoas? Eu falei, eu sempre amei. Qual é o peso disso? Mas qual é o peso disso? Olhando assim, eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? A pressão, porque quando eu sento atrás no avião, a primeira coisa que eu faço é interceder pelo piloto. Eu já falo, né, Senhor, coloque os teus anjos, abra sua visão, dê estabilidade emocional, que façamos um bom pouso. Eu não peço para Deus me proteger, porque eu sei que a proteção ali tem que estar muito mais na mão do piloto do que na minha, porque eu não tenho controle nenhum ali no momento de um voo, né? Então, meu primeiro pedido para Deus quando eu entro dentro do avião é que realmente ilumine aquele voo através do piloto que está ali na frente. Agora eu fico pensando, o piloto em si, deve ser uma pressão emocional muito grande, né? Olha, você ouvindo essa pergunta que a Grace fez, parece até que foi arranjada a pergunta, mas eu preciso novamente reforçar o que você acabou de falar. Eu sei que no teu programa você trabalha boa parte do programa ativando a identidade da pessoa e a pessoa entender o quanto ela tem valor. E isso foi o que eu sempre acreditei, justamente o quê? As pessoas, e é a primeira vez que eu estou revelando isso, viu, gente? Nunca revelei isso porque me proibiram de falar. Não, se você falar isso vai pegar mal. Não vai pegar mal não, é só uma questão de conceito. A vida mais importante dentro de um avião que pode levar até, por exemplo, 380, 800 pessoas, é a minha vida. Se eu me preocupar com a minha vida, se eu entender que a minha vida tem valor e que eu tenho uma família e que eu estou fazendo algo com uma mentalidade que realmente o que eu fizer eu tenho autoconfiança, autogestão, autoliderança, que a minha mentalidade, o meu espiritual, o meu emocional, e aí com isso você constrói a mentalidade e incorpora a parte intelectual, você consegue aplicar. Eu já vi muitas pessoas por trás dos livros e aí você não consegue aplicar. Então, como que eu sempre consegui? As pessoas falavam, nossa, é gente chorando, às vezes é grávida que está próximo ali de, a grávida está tensa, pode ser que ela venha a parir em voo. Várias coisas acontecem, as pessoas começam a entrar em condições de medo durante o voo quando pega a turbulência. É tudo uma questão de você se acostumar. Eu falo para as pessoas, a turbulência ela não derruba o avião, mas como você bem falou, aviador, mecânico e outros podem chegar nessa condição, se você não tiver a mentalidade bem alinhada com aquilo que você precisa ter. Preparada. Por isso em algum voo você teve algum tipo de sentimento de falar assim, gente, olha a minha responsabilidade, tem 300 vidas aqui atrás, ou era tão natural que tipo era teu trabalho? Porque eu acredito que também quando você coloca o peso, a pressão até atrapalha, né? Totalmente, totalmente. Em todas as situações. Esses dias até a gente estava conversando com o Pablo, por coincidência. E aí o Pablo estava falando que ele fez o treinamento dele para se tornar piloto de carros com o mesmo treinador do Senna, o Nuno Cobra. E aí ele perguntou para ele como é que era o processo. Ele falou assim, cara, por que o Senna foi um piloto tão bom? Porque ele desconectava das condições que estavam lá. Ele aprendeu a viver só a mentalidade e aquelas frações de segundo. Não dá para você parar e começar a pensar, e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu derrapar? Tanto que tem uma metrificação que foi feita, se eu não me engano, em Mônaco,
que uma curva que é onde eles perceberam que é onde o Senna ganhava a corrida. Todo mundo ficava com medo de bater no muro, porque muitas pessoas bateram no muro. Então o cara fazia o quê? Em vez dele ver a curva, ele via o muro. E ele não enxergava lá na frente. Isso é uma coisa que vale muito você entender. Você olha lá na frente quem é o motorista comum, e essa é a grande diferença. E isso também, depois a gente vai falar um pouco no conceito vida. Na vida do piloto, você está dirigindo lá na frente, você está pilotando lá na frente. Quem dirige normalmente, a pessoa está olhando aqui 20, 30 metros, não está enxergando além daqui. Então ele enxergava a curva como um todo, criava o traçado e fazia o traçado. As outras pessoas... Mas ele enxergava mentalmente. Mentalmente. Ele mentalmente, decorava você entrava a curva mentalmente. Você entrava no túnel. Então ele enxergava, eu tenho que entrar no túnel, e ele não via realmente com o olho físico. E o conceito de fé é esse também. Quando você vê aquela questão de quando você tem confiança, quando você tem fé, você fala para a montanha para ela sair dali e se lançar ao mar, é a mesma coisa que o Senna fazia. Ele não enxergava o muro ali estaria como se fosse a montanha. Aí a maioria dos pilotos fazia o quê? Entrava, olhava o muro e aí saía do traçado. Ele não enxergava o muro, ele deu essa explicação depois do treinamento, como é que foi. E aí com isso, como ele não viu o muro, cara, ele passava todas as curvas, foi menos de 1 centímetro de distância. Não tem era como onde você ele parar. era onde ele tirava a diferença. As outras pessoas vinham o muro e aí o que elas faziam? Putz, tem um muro, na dúvida vou jogar para cá. Mas é esse o problema. O aviador, e você também, se tiver uma mente blindada, você não vai ter dúvida. A dúvida que é o que te para. E aí eu vejo a maioria dos treinadores falando sobre isso. A pessoa pergunta, tá, mas aí como é que eu faço para não ter dúvida? Como é que eu faço para confiar mais no que eu estou desenvolvendo? Fazendo, executando. Aí você vai executar e vai criar a habilidade, a repetição, os quilômetros rodados que a gente fala muitas vezes aqui, é justamente para isso, vai te trazendo segurança. Porque você já sabe o que vai dar errado, você já aprendeu, você já passou por aquilo, então você vai criando confiança. É a primeira vez, como você pega a primeira vez que você subiu no palco para falar com pessoas, você pega no microfone, não tem uma pessoa que a gente fala que não passou por esse tipo de situação. Mas aí pegou uma, pegou duas, pegou três, pegou quatro, pegou 20, pegou 100 vezes, fez a mesma coisa, o que acontece? Você vai criando autoridade, vai criando confiança naquilo e vai sendo um resultado totalmente diferente. Não, isso que você está falando, por exemplo, agora, um podcast. Eu tenho um estúdio de podcast também e eu gravei agora, acho que foram mais de 40 podcasts. Com isso, hoje eu consigo sentar aqui, eu consigo olhar para essa câmera, olhar para outra câmera, eu consigo interagir com você, eu não estou com mão suando, nada, eu consigo parar relaxado. Mas a primeira vez era muito tenso. Se pegar um vídeo anterior e o de hoje, você já vai ver totalmente diferença, né? E a aviação é a mesma coisa. Por exemplo, teve um dia que eu decolei de Los Angeles para Anchorage. É um lugar bastante temido por muitas pessoas porque é vento forte e você tem condição de gelo e condição de neve. É um dos lugares mais frios do mundo. Que é bem na ponta lá, quase chegando na Rússia, no finalzinho dos Estados Unidos. O piloto que estava comigo, e repare que eu estou falando piloto, não é aviador, é um piloto mesmo que estava junto comigo. Ele passou o tempo inteiro tenso e o ruim, isso é bom você aprender. A pessoa está passando o medo ele transparece duas coisas, microvibração, respiração afetada e ele exala, nós somos, bem ou mal, nós somos iguais aos animais. Sim. Você exala o odor de que você está com medo. E é por isso tem cheiro, né? Tem cheiro. Por isso que você vê, às vezes a pessoa fala, você precisa desenvolver, se você está na selva, não demonstrar medo do bicho que seria o teu predador. Porque se ele passar por você e você estiver tranquilo, ele não te ataca. Ele não te ataca. Você vê aquele cara famoso da Discovery ou da Nat Geo, ele vai e passam animais que qualquer pessoa seria atacada, ele não é atacado. Porque ele treinou tanto a mente para não passar o medo adiante. E ele começou, o cara tá sentado aqui atrás, eu não tô nem vendo ele, nem ouvindo a respiração. Só que o nosso cérebro reptiliano, através da amígdala, ele começa a perceber tudo e ele vê que o cara tá ali incomodado. E eu comecei a ficar incomodado. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí comecei a usar técnicas que inclusive eu vi que você também ensina, respirar, para você se acalmar. Você respira, você faz duas coisas. Você se acalma e você oxigena o cérebro. E aí com isso, eu fiz todo o circuito, pousei, um vento super forte.
A hora que parou, e isso é outra coisa que a gente aprendeu, você não para no meio do caminho para ficar discutindo, você está no meio de uma operação, você tem que manter a concentração. E eu simplesmente eliminei o cara. Eliminou ele e foi fazer a tua parte. Depois eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu fiquei muito preocupado, porque você é novo no avião e você é muito mais novo do que eu, e eu quando opero aqui em Anchorage acontece tal coisa. E aí eu percebi o quê? Ele tinha medo de operar em Anchorage. A mentalidade dele. E aí ele mapeou por o quê? Se eu tenho mais horas do que ele nesse equipamento. E passo apuro, imagina ele. Imagina ele. Só que eu falei para ele, só tem um problema, amigo. Eu vi até esses dias um podcast teu você falando sobre horas de voo. Falei, o que você esqueceu é que, como você só voou na aviação executiva, você voou uma média de 100, 150 horas por ano. Eu voei na aviação comercial, uma média de 800 a 900 horas por ano. Nossa, só umas 5 vezes mais. Exatamente. Então, as horas totais dele não chegavam a 2.500 horas. Eu tenho 15 mil horas de voo. Então, é o que você falou, eu vi você falando lá da regra das 10 mil horas. Aplica-se sim. Você aplica com muita tranquilidade. Você olha para aquilo e você percebe que eu tenho autoridade sobre isso. Eu domino sobre isso, eu governo sobre isso, e a tranquilidade ela vem, né? E Fabrício, o que você percebe que emocionalmente é importante dentro da aviação? Porque você contou essa história e assim como tudo na vida, gente, a parte emocional ela influencia em todos os resultados. Eu fico pensando como um piloto, hoje a quantidade de voos que sai para todas as partes do mundo, quantos pilotos podem não ter cuidado de desenvolver essa parte emocional? As companhias aéreas, elas fazem esse treinamento de gestão emocional ou fazem ou faz treinamento somente técnico de como pegar uma aeronave e decolar? Somente treinamento técnico. Nossa. Inclusive eu treinei mais de 3.500 pessoas em todas as companhias que eu trabalhei. Eu busquei, trouxe estudos científicos, trouxe estudos que estariam no meu programa naquela época que eu queria ter implementado. Eu só queria a chance de colocar em prática. Não deram a chance porque falavam, isso aqui é besteira. Chegaram um gestor, vice-presidente de uma das maiores empresas do mundo, que eu imaginei, esse cara vai entender. Esse vai entender. Aí eu falei para ele, olha só o trabalho que o Paul Zak fez, falando sobre você despertar oxitocina na pessoa, para que você não tenha a condição da pessoa gerar desengajamento. E aí, se você gerasse acolhimento e pertencimento, a pessoa estaria com ativação de ocitocina. Ele sabia que o Paul Zak, de maneira pejorativa, você sabe disso, você fala sobre rótulos, as pessoas minimizam ou simplificam o trabalho de pessoas que têm trabalhos maravilhosos. O cara tem um trabalho de mais de 30 anos e a pessoa fala, ele é o Dr. Love, fica passando abracinho para os outros. Gente, o cara fez um trabalho exímio. Você só precisa abraçar uma pessoa por volta de 40 segundos num abraço que seja fidedigno e você produz ocitocina. Eu falei para ele, você não precisa fazer dessa forma dentro do ambiente corporativo, mas você pode trabalhar de outras formas para tornar menos hostil. Então tem como você mudar. Você vê o resultado que teve agora no teu último SSS. Um resultado incrível. Incrível. Tava a energia lá em cima, Nossa. simplesmente porque a gente trabalhou muitas coisas que aumentam esses hormônios, essas coisas que já estão dentro da gente, que Totalmente. muitas vezes não é trabalhado. E vai morrendo no dia a dia, você vai deixando de lado no dia a dia, porque você não dá importância para isso. E aí muitas vezes você não sabe por que você está deprimido, por que está sob pressão, por que as coisas não estão acontecendo, por que você está desanimado com a tua vida, com a tua história, né? Mas eu diria, por exemplo, que nem você falou, o que eu sugiro? A primeira coisa é se conhecer. Não precisa ir para um estudo tão profundo de neurociências, um entendimento assim altamente aguçado na área de emocional, mas conheça pelo menos as 5 emoções básicas. Se você conseguir entender quando você está naquele processo de acordar, se você está sobre a emoção raiva, se você está com alegria, se você está sentindo nojo de alguém, principalmente o medo, se você identificar, você consegue ativamente mudar o teu estado. Total. E isso que é a grande sacada. E Fabrício, teve algum voo mais complicado? Qual foi o seu voo mais complicado, assim? Que você falou assim, meu Deus, esse ficou na história. Cara, eu acho que o voo mais complicado que eu fiz foi um voo que a gente fez daqui para Miami. Brasil-Miami. Brasil-Miami. E a gente chegou em Miami com o avião muito ruim. E aí, à noite, ou melhor, desculpa, não foi a gente que chegou com o avião. Nós já estávamos lá, a tripulação que foi daqui para lá entregou o avião e falou, cara, o avião tá com 2, 3 problemas, vai passar para o mecânico, ele vai resolver isso aqui rapidinho, provavelmente é só fazer um reset. Nem a gente faz no telefone, travou, desliga, liga de novo. Aí ele foi lá e falou, não, é um vazamento hidráulico
E aí, para encurtar, o que acontece? Processo internacional. Desembarca passageiro, não desembarca, espera para fazer a análise, não espera. E aí começou o quê? O comandante tinha uma condição em que ele preferia fazer a parte técnica. Isso é uma coisa que você precisa aprender. Entender um negócio chamado DISC, entender qual é a condição que cada pessoa tem. Tem a pessoa que é mais dominante, tem a pessoa que é mais extrovertida ou influente, né? São duas maneiras de chamar. Tem pessoa que é mais estável e tem pessoa que tem maior conformidade. Essa pessoa tinha maior conformidade. Eu tenho uma característica orientada mais à comunicação. Então ele falou assim, Fabrício, o que você acha de eu cuidar dessa parte da papelada e você fazer a comunicação? Aí já começa uma coisa que eu falo, que é o que eu chamo, tá dentro do conceito mente blindada do aviador. A companhia falava que toda comunicação importante deverá ser feita pelo comandante. Na época, o comandante 01 era ele. Só que também ele que fala... tinha que ter feito. Ele que deveria ter feito. Só que lá fala o seguinte, outro aprendizado que precisa ser tido em relação à responsabilidade. Por outro lado, fala assim, pela regulamentação não, pela norma, pelo que tem que rege a... Não é regra, eu não gosto do nome regra, porque regra é quando o cara começa a inventar coisas. Pela legislação, esse termo que eu queria falar. A legislação fala que o comandante pode delegar qualquer coisa menos a responsabilidade. Então eu posso, por exemplo, se eu não quiser pilotar, eu posso falar para você pilotar no meu lugar. Se eu quiser ir dormir e deixar você pilotando, eu posso fazer. Só que qualquer coisa que aconteça, não está errado. A responsabilidade é sua. Então a responsabilidade é a única coisa que você nunca delega. Aí é que vem a autorresponsabilidade, que a maioria das pessoas não leva em consideração. A maioria das pessoas terceirizam todo e qualquer tipo de responsabilidade. Só que o que eu não sabia, já vou voltar nesse negócio aqui, eu queria fazer um parênteses que eu fui entender de onde veio isso no teu método, Grace. Quando você explica toda a origem, que eu fui entender, que eu falei, cara, não é possível, que lá no Éden começou esse negócio. Ó, não fui eu. Na verdade, veja bem, foi ela, né? Não, também não fui eu, foi a serpente. E um foi passando por outro, ninguém assumiu a responsabilidade. E era tão simples só assumir a responsabilidade. Nossa, era só ter falado. Era só falando, eu errei, desculpe, eu errei, eu cometi um erro. Eu sempre prezo isso aqui dentro do meu ambiente de trabalho também, até com os meus colaboradores. Falo o seguinte, não tem problema errar. É muito pior você não aceitar que você errou. Totalmente. Porque ninguém nasceu perfeito, nenhum de nós somos perfeitos. Eu posso errar, qualquer um pode errar. Nós não somos seres humanos que estamos num nível de... Estamos todos em processo de evolução. Então eu sempre falo isso, é mais bonito você falar assim, errei, estava desatento, errei mesmo, me perdoa, errei, do que você falar assim, eu errei porque me chamaram, errei porque alguém falou, errei porque alguém... Errou porque você errou, ponto. Se Adão tivesse feito isso, gente, isso dá uma conversa a toda a nossa história, né? E aí, tendo esse conceito, ele sabia disso. Então ele falou, Fabrício, a melhor maneira, vamos usar os nossos melhores recursos. Aí vem o que você perguntou. Se alguma vez eu fiz algum treinamento neuroemocional dentro de ambiente da aviação? Infelizmente não. Mas ali foi um laboratório para mim. Porque o que ele fez? Ele falou, você faz o teu melhor, usa o teu melhor recurso, e eu uso o meu melhor recurso. Eu tinha um recurso melhor, mais habilidade, melhor competência na comunicação. E ele, a hora que ele batia o olho em qualquer coisa, uma linha, um ponto, uma vírgula, o cara já sabia, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Então ele ficou fazendo isso com o mecânico. É um processo totalmente diferente de você comunicar. Eu fui lá para trás, como eu não tinha esse bloqueio de comunicar, falei, vou comunicar lá de trás. Para comunicar ao público, você fala? Exato, porque se você vira para o passageiro, em vez de ficar lá no cockpit, e você vira para o passageiro, só lembrando que o avião estava no chão, tá, gente? Só para por isso em voo você não vai fazer. Aí eu fui lá e falei, gente, a gente tá passando por isso, é isso. E eu sei que a pessoa vendo você olho no olho, ela percebe que é fidedigno o que você tá falando. Total. Então, encurtando, para não levar muito para adiante só isso, foi um processo muito mais de gestão de delegue isso aqui para alguém, isso eu preciso fazer, a sequência é essa. E corrigiu o problema do avião. Corrigiu o problema. Decolaram e viagem concluída. Totalmente. Não foi tão simples assim. Na verdade, o mecânico prometeu que estava tudo certo, por isso que eu falei que foi uma treta doida. A gente decolou, os passageiros, então agora tá beleza? Não, tá tudo certo. Decolou, deu o mesmo problema. Sistema que era para resfriar, a temperatura não resfriou a temperatura. A gente quase sobrecarregou o outro sistema e aí a gente foi aprendendo juntos a adaptar coisas. Por isso que eu falo tanto sobre a adaptabilidade. As pessoas falam muito sobre habilidade, competência, várias coisas. Eu falo, você precisa adaptar às vezes. Então tinha coisas que não estava previsto no manual
mas que não era ilegal fazer, como por exemplo subir, nivelar o avião, deixar o avião trabalhar numa condição que ele não precisava de tanta demanda de ar-condicionado e pressurização juntos. Aí com isso ele resfriava o equipamento, a gente subia mais 2 níveis. E a gente foi fazendo isso. E eu sei que depois que você chega no nível mais alto, o ar também já vai ajudar, porque é um ar mais frio. Então a única coisa que aconteceu não interferiu na segurança de nenhuma forma, mas interferiu no conforto do passageiro. Com certeza. Por outro lado, o que ficou de aprendizado também, né? Eu sempre gosto de ver o que teve de aprendizado. Você precisa se acostumar com o desconforto, que não vai ficar mais fácil. Na maior parte das coisas que você vai fazer na vida, não vai se tornar mais fácil. Você vai ficar mais forte porque você vai entender que você se acostumou àquele desconforto. É verdade. Por exemplo, você emagrecer é um desconforto. É um desconforto. Você queria comer ir para academia, ir treinar, quero correr 1 quilômetro a mais. É desconfortável. É desgastante. Agora a pergunta que não quer calar. Lá vem, agora. A pergunta que não quer calar. A turbulência derruba um avião? Depende da maneira que você encara isso. Por quê? Eu não posso dizer que ela não derruba. Se você não souber o que fazer, se você não tiver piloto, ação... no caso. Exatamente. É tudo aqui dando na mão do piloto, né, gente? Então, a gente que tá lá atrás, a gente só olha. Eu peguei umas complicadas já, viu? Nossa! Então, se a pessoa for lá e falar assim, nossa, mas eu ouvi falar que o cara caiu porque era um vento muito forte ou era uma turbulência muito forte. Aí vem uma questão que todos nós, independente do nível, isso tem que deixar bem claro aqui. Quando eu falo mentalidade blindada do aviador, eu falo muito mais da questão de mentalidade verdadeiramente e o emocional. Agora, se você for no grau técnico, qualquer piloto que tenha sido treinado, ele vai estar treinado para sair de condições de turbulência. Então você tem turbulência leve. Habilidade ele tem, né? Habilidade de treinamento ele tem. E tem um checklist para isso. Então, se você começar a ter uma turbulência forte, normalmente os nossos sentidos nos enganam até nessa hora. Ele sempre vai achar que você está com mais turbulência do que na verdade você está. E aí o cara faz o quê? Ele aplica o procedimento de turbulência severa quando ainda está numa turbulência moderada. Então acaba te colocando sempre numa condição de prevenção. Aí o fabricante fala, na condição de turbulência severa, utilize a velocidade tal, abandone o nível, tem todo um passo a passo do que fazer. Se você seguir o passo a passo ativamente, você vai sair dessa condição. Então, agora, quanta turbulência a gente passa na vida, né? E tem gente que desiste na hora da turbulência, que é onde você deixa de produzir, se entrega para o desafio e olha a turbulência como o fim, não é o fim. Olha que coincidência. Eu gravei um Reels junto com a Fabiana Pires, falando justamente sobre isso. E no final eu falei exatamente o que você falou. Agora, tem uma coisa que pode não derrubar o avião, mas derruba você. Turbulências internas, que eu chamo de cargas tóxicas. Porque na aviação a gente tem a chamada cargas perigosas. Eu adaptei no treinamento para cargas perigosas do ser humano. Então, quando você está carregando amargura, rejeição, ressentimento, raiva, quando você não perdoa as pessoas, você está levando carga perigosa. A qualquer momento aquilo explode. Ou está te corroendo, ou vai fazer você explodir, ou vai fazer... Algum momento aquilo vai acontecer. Eu gosto muito, eu faço mestrado em neurociências cognitivas nos Estados Unidos. O diretor da universidade é um cara fantástico, o Anthony, talvez você até já tenha tido oportunidade de conhecer. Ele fala uma frase que é maravilhosa, ele fala assim, se você não curar as feridas internas que estão sangrando, você vai sangrar sobre pessoas que não te machucaram. Nossa. E é verdade, aquilo ali está sangrando. Em algum momento a pessoa falou alguma coisa e ele quis me atingir. E aí a pessoa voa em cima da outra pessoa. É verdade. Então, metaforicamente é isso. Você continua sangrando, mas vai sangrar em cima de uma pessoa que nada teve a ver. Por isso que às vezes você fala alguma coisa para a pessoa e fala, mas o que deu na pessoa? Eu só falei que pega o copo de vidro. Talvez o copo de vidro, num processo disparou do cara com a mãe dele, não podia tocar no copo de vidro, só podia usar. Então... E aí, quanto mais você se conhece, mais você sabe os seus limites. E algumas pessoas falam, não preciso de autoconhecimento, eu preciso tocar a vida. O mundo ali fora quer que realmente você viva um loop hipnótico todas as vezes. E quando você começa a se descobrir, a se conhecer, a ter essa gestão das suas emoções, você percebe que impacta em diversas áreas. Talvez você nunca parou para se questionar sobre algumas coisas dentro da aviação. E é muito bacana ter o Fabrício aqui com toda essa experiência, a gente chama ele de comandante, né? Com toda essa experiência, porque isso faz com que
nos tranquilize em relação a muitas coisas. A gente já trocou muitas ideias sobre voos, a gente estava hoje na hora do almoço, né? Conversando um pouquinho sobre qual aeronave, o que é melhor, porque é muito importante a gente ter esse olhar de uma pessoa experiente e ao mesmo tempo é tão distante, porque a gente entra no avião, é tão frio, você muitas vezes não vê o piloto, você não sabe se o piloto dormiu, se o piloto descansou. Se o piloto está bem emocionalmente, se não está. E hoje eu fiz até um vídeo falando sobre isso. O pessoal está falando muito sobre está faltando piloto no mundo. E o vídeo fala assim, a mentira por trás da falta de piloto. A gente não tem falta de piloto, a gente está com falta de aviador. Por quê? Porque o aviador é aquele que eu falei, ele tinha um desejo intrínseco, ele gosta de voar, ele é um cara que ama problema, ele soluciona problemas, ele consegue ter uma visão do todo, ele entende que você tem um nível de estratégico, de tático, de operações. E aí, dentro da aviação, o que a maioria dos pilotos conhece? Operações de voo. Então, o aviador ele consegue ter o que a gente chama no inglês de big picture, ele tem uma visão do todo. Se você se resumir só a operações, você não vai enxergar o que está acontecendo ao teu redor. E aí é onde começam os problemas. Falta não é do piloto. O piloto começou a se conectar com a esposa, começou a se conectar com os filhos, viu o valor na família e agora o cara fala assim, eu quero te pagar um valor menor do que você vale. E o cara entendeu que ele tem valor, não vou voar para um valor menor do que é o meu valor e tá ficando em casa. É verdade. E é algo que a pandemia trouxe à tona, né? Quantas mudanças, quantas transformações a pandemia trouxe à tona. Totalmente. Foi algo incrível, que mudou muito. Para você, hoje você não está mais como um piloto atuando, né? Hoje você está indo para uma linha de dar mentorias baseado nesse estudo que você aprofundou, né, Fabrício, dessa mentalidade. Eu acredito muito nisso, porque para mim, assim, a mentalidade ela é 80% do resultado de qualquer pessoa, de qualquer ambiente, de qualquer resultado. Então, eu ficaria muito mais feliz de saber que um piloto que está pilotando o avião que eu estou, ele tem uma inteligência emocional aguçada, ele não vai se desestabilizar diante de qualquer intercorrência que venha ocorrer. Esse projeto teu, ele é direcionado para pilotos recém-formados? Como que é essa construção desse projeto teu aí de levar essas pessoas que estão à frente disso a ter essa inteligência emocional aprofundada, né? Você vai pegar fresquinho o último refinamento que eu fiz em relação a isso, porque no início eu confesso para você que é um universo tão grande que eu falei assim, quem que verdadeiramente eu vou colocar nesse programa e para quem é esse programa? Quem que eu quero verdadeiramente alcançar? E aí eu mapeei algumas coisas. Por exemplo, não é que o programa não sirva para você que é piloto iniciante ou para você que já está convicto que a tua carreira eu quero fazer o piloto privado, piloto comercial, piloto de linha aérea e quero ir para linha aérea, para uma aviação comercial como a gente tem aí de Airbus, de Boeing. Mas sim que esse treinamento, qualquer escola hoje certificada pela ANAC consegue te dar. É só a parte técnica. O que eu percebi na minha saída da aviação? Foi todo um processo muito mais espiritual do que intelectual, de tipo, vou sair, vou abrir um negócio, porque eu estava muito desconectado da minha família, principalmente da minha filha. Eu imagino, né? E eu sei que era pela minha ausência e por eu estar atuando de forma passiva. Eu atuava de forma ativa como comandante de aeronaves, mas eu não era o comandante da minha própria vida. Então, um dos programas que eu tenho hoje de mentoria é você, comandante da sua própria vida. Para resumir, seria mais ou menos como se fosse um programa de autorresponsabilidade. Para você entender que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E aí, o que eu trouxe como os 3 pontos? Seria o admirador, o amante e o entusiasta da aviação. O admirador é aquele cara que está conectado com a aviação, mas ao mesmo tempo ele se vê distante. Ele não se vê merecedor de estar lá dentro ou ele não se vê como a possibilidade de fazer aquilo acontecer. Então ele assiste um canal no YouTube, ele me assiste no Instagram, ele comenta, ele vê vídeos, ele vai às vezes a algum aeroclube, inclusive, por exemplo, tem um rapaz que me segue há bastante tempo, que é muito querido, o Fabinho, ele tem um programa, inclusive, como carreteiro. Então, para você hoje que acha assim, poxa, será que alguém vai querer assistir a minha história? Ele é motorista de carreta e ele fala sobre a palavra de Deus e fala sobre tudo que ele faz tudo que no ele YouTube, vive no tudo YouTube. Que ele vive. E aí, ele, por exemplo, é um admirador. Tem um cara que é o amante da aviação, que é o cara que comprou o avião para utilizar, ele utiliza só para ele o avião.
e tem o cara que é o entusiasta. Esse cara quer participar. Para você entender melhor o que seria um entusiasta, é aquele cara que quer ter um relacionamento mais profundo, estilo clube da Harley Davidson. O cara quer encontrar com as pessoas, quer fazer evento, quer... Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu vi que o rapaz que é novo, como eu já fui para dar treinamento de voo, ele não está conectado na frequência de um cara que é empresário, que está falando de negócios, que está... O cara vai estar muito focado, eu quero fazer a minha hora, quero ir embora. Então por que hoje é um programa de mentoria, um programa de consultoria na aviação? Porque eu já passei por toda essa vivência. Então eu vou me conectar com um cara que vai estar querendo talvez jogar um golfe, jogar um tênis, falar sobre lugares do mundo onde ele gostaria de conhecer. E eu voei 127 países, conectei com 180 culturas e tenho 30 anos de experiência. Então eu consigo dar a consultoria para ele, qual é o melhor avião, como você vai fazer. E um monte de amigo fala assim, pô, mas você voava o melhor avião do mundo, o avião mais rápido, o avião que custa 79 milhões de dólares. Então é quase 1 bilhão o custo do avião em si. E aí você vai sair voando, o pessoal chama de teco-teco, né, avião pequeno. Eu falei, cara, não é pelo voo, essa parte eu já realizei em todos os níveis. É pela conexão, é por levar a conexão das famílias, entender que qualquer um desses níveis, admirador, amante ou entusiasta, vai poder colocar a sua família dentro de um avião menor e voar com a mesma segurança como se eu tivesse voando, porque é um outro tipo de programa, não é simplesmente aprender para pilotar para ir para a companhia aérea. Que bacana, e como tudo isso traz tanta coisa para a gente refletir também sobre a nossa vida, né? Esse olhar que você tem é muito lindo ver e a gente entende que isso realmente foi algo que Deus te presenteou, um dom que Deus te presenteou, um amor, uma paixão por isso, e a gente sente realmente esse orgulho em você de ter chegado onde você chegou profissionalmente, de ter sido realizado profissionalmente, chegar no topo da carreira, vamos colocar assim, como piloto, como um aviador, chegou no topo da carreira, e aí depois quando você chega no topo, você decide aquilo que você quer fazer. Totalmente. Então, tem pessoas que às vezes perguntam pra mim, faço uma coisa ou faço outra? Eu falo, faça o que te faz feliz. Porque a vida ela é só uma, e às vezes você passa a vida inteira num piscar de olhos e não entende que não basta só você fazer, você tem que fazer aquilo que preenche o teu coração e que traz realização. Como você disse, né? Essa questão da família. Quantas vezes eu fico imaginando que a sua esposa ficou em casa segurando a onda dos filhos e você no mundo viajando. Tudo bem, era teu trabalho, estava realizado, mas quanto também está sendo bom esse momento que você está tendo agora, de estar tendo esse desfrute e esse posicionamento diferente, impactando da mesma forma outras vidas. Porque o que você está levando hoje de informação para as pessoas e para os pilotos que você está ajudando ou pessoas que você está mentorando, acaba que você também continua levando pessoas a decolar, a viver realmente um novo voo, né? Tanto que o programa até se chama Decole, né? Porque é justamente a pessoa quer sair do chão, não sabe como. E eu noto que você falou do quanto Deus vai provendo, vai mostrando. A quantidade de pessoas que está se conectando. Tanto aviadores que falavam assim, nossa, que bacana, eu sempre queria fazer a gente chama, quando tem rotas com áreas sensíveis de montanha, a gente tem um ponto que chama exit point, é um ponto de saída. Aquele ponto é onde você sai da área onde tipo aqui teria mais risco. Então, dali para frente, qualquer emergência que você tenha, ela é mais fácil de ser resolvida. E o cara falou, poxa, eu sempre procurei um exit point na aviação e agora eu vejo que a hora que o teu programa estiver rodando, vai juntar os dois mundos. Oh, que legal. Primeiro, o planejamento a longo prazo do cara que hoje talvez seja só um admirador e que ele está construindo ou através da medicina, do direito, ou como empresário, ou como empreendedor, a ideia de que lá no futuro ele pode ter um avião. Por quê? Não precisa ser daqui 2 anos. A gente, os brasileiros, nós temos essa condição de querer programar para 1 ano, 2 anos. Você fala com o europeu, ele programa para 20, 30 anos. E a gente acha que 2 anos está muito longe ainda, né? O cara programar para 20 anos, nossa senhora, você vê alguém como teu filho, como meu filho, eles já conseguem com naturalidade enxergar que em algum momento eles vão ter essa condição. Eu vou pilotar meu próprio avião, eu vou ter minha família lá dentro. Se eu tivesse mentalizado isso, eu teria realizado. Porque em inúmeros momentos da minha vida, Grace, eu recebi chamados assim que as pessoas... Hoje eu sei que não era naquele momento. Mas, pô, você já pensou em ter o teu próprio avião e voar com pessoas e levar as pessoas? Eu falei, não, isso aí dá o maior problema, tal. Dá trabalho. Por quê? Porque era uma programação mental que você ser o dono do negócio não era para você.
Aí hoje o que aconteceu no almoço? A pessoa falou justamente isso. Nossa, se eu tivesse uma pessoa que tivesse um avião para me levar onde que eu tenho que ir, eu resolveria um problema absurdo, porque agora eu vou levar 7 horas para chegar onde eu poderia chegar com menos de 1 hora com um avião. 1 hora, pensa que benção. Nossa. E o conforto, nossa. Conforto, nossa. Olha, gente, vamos colocar nas metas aí, hein? Quem Coloca, sabe? Com certeza. Coloca Muito que bom. vai dar A gente certo. já tem a pessoa aqui para dar a consultoria de qual é o melhor, hein? Com certeza. Ai, coisa com boa, certeza. Fabrício. A gente passaria aqui até amanhã conversando. Não, com certeza. É uma grande alegria ter você aqui com a gente nesse Cast no 12. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham amado, curtam, compartilhem, comentem. E eu quero te pedir para você deixar um recado final para esse público que está em casa acompanhando a gente. Você tem também o seu podcast, eu quero que você fale o canal. A gente já teve um bate-papo lá, mas eu gostaria muito que você também falasse seu Instagram para as pessoas que vão estar aqui assistindo e deixasse um recado final para esse público nosso. Olha, verdade, foi 2 podcasts, 2 gravações fantásticas com a Grace. Está no canal Fabrício Moresco no YouTube. No Instagram é o mesmo nome, Fabrício Moresco, mas se você preferir, você procurar como O Comandante, você vai encontrar também. Lá tem os podcasts gravados. E a mensagem que eu deixo é justamente: acredite no seu coração, acredite mais em você. Como eu falei, a gente tem essa tendência a querer colocar as coisas para muito perto, tipo, se eu não finalizar isso até o final do ano, você não constrói essa visão de que você vai conseguir chegar lá. E você com certeza vai conseguir. Então, quando eu abri o podcast, por exemplo, foi uma coisa que foi uma orientação de Deus, eu dar voz à mensagem. Então, o que eu posso dizer para você é: não se cale, dê voz à tua mensagem, mas dê também ação a essa voz que você está falando. Porque eu passei muitos anos como procrastinador, eu falava, vou fazer tal coisa. Aí ficava ali no insight, a ideia, tal, no meio do caminho se perdia. Então hoje eu criei um negócio, uma regra das 24 horas. Isso foi inspirado inclusive num manual que a gente tem dentro do avião, que chama MEL, que é Minimum Equipment List. Lá fala que a partir da meia-noite de hoje, em algumas situações você tem 24 horas para sanar aquele problema. Então eu peço a você que você faça isso. Qualquer ideia que você tenha, coloca no papel e bate o cronômetro à meia-noite de hoje até a meia-noite do dia seguinte. Você tem que estar com todas as ações. Se você quiser chamar de plano de ação, chame de plano de ação. Eu chamo de plano de voo. E eu quero encerrar a mensagem final mesmo com uma coisa que eu aprendi com você, Grace. Jeremias 29:11, que fala que Deus sim tem um plano de voo perfeito e Ele sabe qual é o teu futuro. Por muitos anos eu preenchi o plano de voo e eu queria que Ele concordasse comigo. Hoje eu faço ao contrário. Eu sempre falo, a única pessoa que hoje tem comando sobre a minha vida é a Torre Celestial e todos os meus planos de voo hoje estão baseados justamente em Jeremias 29:11. Então, seja bem-vindo a bordo. Vamos dar voz à mensagem para que você decole. Muito bom, gente. Beijos e até a próxima. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Que honra.